Olá pessoal, tudo bem? Poxa vida, já faz um tempinho que nós não nos vemos, né? E que tal nós continuarmos o estudo sobre a região norte do Brasil e aprofundarmos um pouco sobre a floresta amazônica? Vamos conhecer um pouquinho mais hoje? Então já pega a sua apostila, já deixa ela aí do seu lado, já vai respondendo as questões durante a aula, porque aí terminando fica pouquinha coisa para você fazer e já mandar para o seu professor ou para a sua professora, correto? Então hoje nós vamos fazer a unidade 14 e conhecer o mundo amazônico. Hoje nós vamos fazer a leitura da página 135 até 144, bastante conteúdo como sempre. Algumas atividades nós vamos resolver e outras vão ficar por sua conta, correto? Então, vamos lá. O mundo amazônico. Deste módulo, você conhecerá a floresta amazônica, bioma que caracteriza a maior parte da região norte e que é mantido por delicado equilíbrio entre vegetação, temperaturas, chuvas, a umidade do ar, os rios e os animais. Então, galera, presta atenção aqui. A gente vai conhecer uma floresta que não tem igual no mundo todo. Tem alguma floresta, alguma coisa um pouco parecida na África, no Congo, mas ao redor do mundo são poucas florestas como a nossa floresta amazônica. Muito pelo contrário de como muita gente fala, floresta amazônica não é a maior floresta do mundo, a maior floresta do mundo fica na Rússia, e a floresta amazônica também não é o pulmão do mundo como muita gente fala. Ela é importante na regulação da temperatura e da umidade do nosso planeta, então nesse sentido ela é importante. Então a gente pode dizer que a floresta amazônica é o termômetro do nosso planeta, se é assim que a gente pode dizer. A primeira pergunta do Trocar Ideias é: como você imagina que seja a vegetação predominante na região norte? E a 2, qual é a principal linha imaginária que passa por essa região? As linhas imaginárias, poxa vida, você está estudando desde o 4º ano. A linha imaginária que corta a região norte do Brasil é a linha do Equador. E como será que é a floresta de uma forma geral? Olha que interessante, da região norte do Brasil. Está falando que a maior parte da região norte é composta pela floresta amazônica. Galera, presta atenção, a floresta amazônica, ela ocupa quase a metade do território brasileiro e ao longo da história, 20% dela já foi desmatada. Isso significa que é uma área muito maior que muito país pelo mundo afora, né? E a floresta amazônica, a gente vai conhecer um pouquinho das características dela, ela é uma floresta formada por muita biodiversidade, muitas espécies de animais, de árvores, tem um clima bem quente, bem úmido, e durante a aula a gente vai aprofundando um pouquinho mais. E não esqueça a linha que corta a região norte do Brasil, a linha imaginária, horizontal, é a linha do Equador. Não esqueçam, galera, quando a gente falar de linha do Equador, automaticamente já associem a algum lugar bem quente. Olha essa imagem aqui da floresta amazônica, vocês estão observando que tem... Isso aqui não é mar, viu, pessoal? Isso aqui é rio, e tem um riozinho menor desaguando no rio maior, então esse aqui a gente chama de afluente do rio principal. Você olha por cima a floresta, parece que forma um tapete, tem uma parte que está esbranquiçada, que são as nuvens, ou seja, a floresta amazônica ela é uma floresta bem plana, né? Você olhando por cima ela parece um tapete, formada por muitas e muitas árvores mesmo, e pela coloração esbranquiçada aqui você já consegue perceber que é uma região bem úmida. Vamos prosseguir? O clima da região norte do Brasil. Galera, o que vai estar escrito aqui, de forma bem simples, é o seguinte: ele vai falar que o clima é quente e úmido na maior parte do ano, ele vai falar também que a Amazônia é cortada pela linha do Equador, então já estamos associando ao clima quente, e ele está falando uma coisa muito importante, que a incidência solar ela é perpendicular. Galera, é o seguinte, quando a gente fala que a incidência solar ela é perpendicular, significa que a quantidade, a intensidade que o raio solar chega é muito grande. Ou seja, cidades, países, estados que estão próximos da linha do Equador recebem um volume, um calor do Sol maior do que no restante do planeta. Ou seja, a gente já pode associar que lá é uma região muito quente. Ele vai falar aqui pra gente também, além disso, abriga a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, concentra 20% de toda a água doce do planeta. Memorize essa informação, 20% da água doce, a gente vai precisar dela para responder uma questão lá na frente, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, em parte da bacia do Tocantins e nas águas subterrâneas. Na região amazônica, as altas temperaturas provocam a evaporação de parte da água dos rios e do solo e a transpiração da imensa floresta. Então, galera, é o seguinte, 1/5
de toda a água doce do planeta, não é de toda a água do planeta, de toda a água doce, está presente na região amazônica. Aí você soma muitos rios, calor, as árvores transpirando. Galera, a árvore transpira também. Forma um grande volume de água, então é uma região que chove muito. A região amazônica é um dos lugares do mundo que mais chove o ano todo. Então lá faz calor o ano inteiro e chove bastante o ano inteiro. Tem só um períodozinho curto no ano, que vai mais ou menos ali de agosto a setembro, que é chamado de inverno amazônico, que a quantidade de chuvas diminui, mas no resto chove bastante. Olha essa imagem aqui, ela é super importante para você entender um pouquinho mais sobre como funciona o rio. Ao lado aqui vocês estão vendo os morros, né? São áreas mais elevadas, e ao centro você percebe que tem um rio cortando toda a região. Esse do centro aqui é o rio principal. Tá vendo essas ramificações aqui? Na verdade, elas estão saindo da parte mais alta, indo para a parte mais baixa, que é o vale por onde o rio principal corre. Então, isso aqui, ó, essas coisinhas aqui que parecem raízes de árvores, parecem veias, são chamados de afluentes e subefluentes do rio. O rio Amazonas tem vários de afluentes e subefluentes, ou seja, são rios que vão desaguar. Então, presta atenção, todo rio principal tem rios menores que desaguam nele, que são chamados de afluentes, beleza? Então, memorizem essa palavra. Olha essa imagem aqui das bacias hidrográficas da região norte do Brasil. Se você observar bem, nós temos duas cores. Nós temos uma cor roxa um pouquinho mais escura e uma cor mais rosinha. Tudo que está na cor roxa é a bacia do rio Amazonas e o que está na cor rosa é a bacia do rio Tocantins e Araguaia, dos rios Tocantins e Araguaia. Galera, presta atenção. Bacia hidrográfica significa que você tem vários e vários rios que vão desaguar em um rio principal. O rio Amazonas ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru, né? E ele vem atravessando. Quando ele entra no Brasil, o rio Amazonas vai receber o nome de Rio Solimões. E aí só quando o rio Solimões encontra com o Rio Negro, nesse pedacinho aqui, que a gente vai ter a formação do próprio rio Amazonas. Só que olha o tanto de rio que deságua na bacia do rio Amazonas. São muitos rios. A mesma coisa para o rio Tocantins e o rio Araguaia também. Então uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios que formam um grande volume de água. Seria mais ou menos isso no entendimento mais simples. Agora olha o que ele vai falar para a gente aqui. Que como a região é muito quente, essa água evapora, vocês sabem que a água quente evapora, né? Esse vapor de água ele vai se acumular, vai ficar em camadas mais elevadas e vai se condensar, precipitando em forma de chuvas, que provocam as cheias dos rios, encharcam o solo e tornam a floresta úmida. Quando surge novamente o sol, repete-se todo o processo, que é a evapotranspiração. Galera, é o seguinte, o que ele está falando pra gente assim, que lá faz muito calor o ano inteiro, é muito calor mesmo o ano todo. E como você tem muitos rios, a floresta transpirando, isso tudo vai subindo, essa umidade vai subindo e ela vai condensar, ou seja, ela vai formar pedrinhas de gelo que vão formar as nuvens. E por isso chove bastante. Então é um conjunto de fatores, por isso a floresta precisa ter um equilíbrio muito importante para que lá chova bastante. E não é só isso não, viu pessoal? Daqui a pouco a gente vai perceber que a umidade da Amazônia, ela é a umidade da nossa região. Se vocês perceberem, na semana passada choveu. E essa chuva veio de onde? Veio do Oceano Atlântico? Essa chuva, pessoal, ela veio pelos rios voadores da Amazônia. Então olha que interessante. Então a umidade da Amazônia também faz chover no restante do Brasil. Olha bem para essa imagem aqui. A gente está vendo no interior da floresta, ela é escura, ela é densa, tem muitas espécies de árvores, ela é heterogênea, ela tem muitas espécies. Se você olhar bem, você vai ver que tem uma árvore maior aqui e tem árvores menores aqui, tem um cipó. Então a floresta amazônica é uma floresta heterogênea. E só de olhar para a imagem, você está vendo que no tronco dessa árvore aqui está cheio de líquens, né? Que são pequenos seres vivos que ficam nas cascas das árvores, já demonstra que lá tem bastante umidade. Agora, olha outra coisa importante. As árvores chegam a 60 metros de altura. Galera, tem árvore na Amazônia que chega a quase 80 metros, tá? Então são árvores de grande porte. Vocês vão lembrar que nós já estudamos outras florestas no Brasil, como por exemplo o Cerrado, e no Cerrado não tem árvore desse porte aqui não, grande desse tamanho. Ah, professor, mas eu andei por tal lugar, eu vi uma árvore muito alta. Galera, você pode ter certeza que aquela árvore
foi trazida de algum lugar, ou da Mata Atlântica, ou da Amazônia, porque no Cerrado, que é a vegetação da nossa região, não deveria ou não teríamos árvores de portes tão grandes. Agora, olha a pergunta. Você já ouviu falar em rios voadores? Saiba sobre eles lendo o texto a seguir. Galera, olha que interessante. Grande parte da população brasileira depende dos rios voadores formados pela evapotranspiração da floresta e da bacia amazônica. Os rios voadores são correntes de ar vindas do Oceano Atlântico que carregam grande quantidade de vapor d'água. Esse vapor e as nuvens que se formam, empurrados pelos ventos e atravessam a Amazônia de leste para oeste, nesse trajeto precipitam em forma de chuva. Olha bem para essa imagem aqui. Galera, esses aqui são os tais rios voadores. Esses rios voadores, na verdade, não são rios, né? São grandes nuvens carregadas de um grande volume de água que a gente costuma chamar de cúmulos nimbus. Galera, tá vendo essas nuvens aqui? Os ventos vão empurrando elas e dispersando elas para o interior do Brasil. Então elas fazem com que a quantidade de chuvas aumente consideravelmente no interior do país, como por exemplo na nossa cidade. E aí ele vai falar aqui que uma parte dessa água enche os rios, outra é absorvida pelas águas e pelo solo. Só que, galera, ele vai falar o seguinte, que como a floresta é muito quente, essa água vai evaporar novamente e vai formar um ciclo. Então é assim, chove, evapora, em um ciclo que é constante, é importante para a floresta. Ele vai falar aqui pra gente, ó, o vapor de água e nuvens, os tais rios voadores, chegam até a Cordilheira dos Andes. Sem conseguir passar, movem-se em direção às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, onde se transforma em chuvas de verão, abastecendo os lagos das hidrelétricas, enchendo os rios que fornecem água para as cidades e para a irrigação agrícola, umedecendo o solo para o plantio e amenizando as temperaturas. Agora observa bem o que a gente vai fazer aqui. Observe o mapa que mostra como se formam os rios voadores e o caminho que fazem. Leia as legendas e, a partir do que você aprendeu, escolha o melhor local para cada letra. Então observa aqui. A. As nuvens barradas pelos Andes dirigem-se para as direções centro-oeste, sudeste e sul, provocando chuvas de verão. Isso aqui é o A. B. Essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. C. A água evapora do Oceano Atlântico e forma as nuvens que são levadas pelo vento para a floresta amazônica. D. A água que se acumulou no solo e nos rios evapora e as árvores transpiram, fornecendo umidade para a formação de nuvens. Olha bem para esse mapa aqui. Sabe aquilo que a gente acabou de ler? Nós estamos na página 140. O que a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, é colocar na sequência. Galera, de forma bem simples, olha o que vai acontecer aqui. Essa região aqui é uma região muito quente e o calor do sol faz evaporar a água do Oceano Atlântico. O vento empurra a umidade do Oceano Atlântico em direção à floresta. E lembra que a floresta também está úmida e também tem muitos rios? A água da floresta também vai evaporar. Só que, pessoal, o vapor de água que fica sobre a floresta, ele é empurrado contra a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia montanhosa da América do Sul. E como essas montanhas são muito altas, essa umidade aqui ela não atravessa a montanha. E aí os ventos são empurrados de volta para a região central do nosso país. Então olha o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar as letrinhas na sequência e aí você vai perceber que bate certinho com o que estava escrito anteriormente. Os ventos, a água do oceano, ela esquenta, o vento empurra ela para a floresta, a água da floresta também evapora, a evaporação das árvores e dos rios, o vento continua empurrando contra a Cordilheira dos Andes, e aí quando essa umidade bate na Cordilheira dos Andes, os ventos retornam para o Brasil, fazendo chover em boa parte do território, como por exemplo no Cerrado, na Mata das Araucárias, em parte da Mata Atlântica também. Agora olha o que ele vai falar aqui pra gente, berço da vida. Atualmente, as florestas tropicais ocupam uma área muito pequena do planeta, mas nelas está a maior concentração de seres vivos. A floresta amazônica, por exemplo, que originalmente ocupava mais da metade do território brasileiro em 2015, já tinha cerca de 20% da sua área desmatada. Eu falei isso lá no comecinho da aula, né? É a maior floresta tropical do mundo e onde, devido ao calor e à umidade, vive uma imensa diversidade de espécies de fungos, bactérias, plantas, insetos, aves, peixes e mamíferos. Essa biodiversidade faz da floresta amazônica o maior laboratório natural do planeta,
Para manter o equilíbrio desse ecossistema, todos os seres vivos são fundamentais. Então, galera, presta atenção. Floresta amazônica ela é um sistema e uma coisa depende da outra. Para vocês terem uma ideia, metade das chuvas da Amazônia só existem porque tem floresta. E a floresta só existe porque chove. Os seres vivos ajudam na fertilização do solo, os seres vivos ajudam na disseminação das sementes pela floresta, então tudo ali está em equilíbrio. Se uma coisa desaparece ou outra coisa desaparece, o equilíbrio da floresta acaba ficando prejudicado. E quando ele fala de biodiversidade, ele está falando do conjunto de espécies de animais e vegetais que vivem naquela região. Olha essa imagem aqui. Nós temos aqui algumas espécies de peixes. Galera, e olha que importante. Esses peixes, eles servem de alimentos para alguns animais. E eles vão entrar na cadeia alimentar, que vocês também já aprenderam e já estudaram. E olha o que ele fala ali pra gente. O extermínio de determinada espécie animal pode colocar em risco a existência de um vegetal. Como assim, professor? Como é que se um animal sumir, um vegetal some também? Pessoal, presta atenção. Você tem aquele animal, por exemplo, a onça, que vai lá e pesca. Ela vai lá e consome o peixe. Pessoal, ela consome o peixe e as fezes dessa onça, ela vai fertilizar o solo. Então a fertilidade do solo, através das fezes, vai fazer essa árvore se manter. E aí, se de repente os animais vão desaparecendo, a fertilidade do solo da Amazônia, que curioso, o solo da Amazônia é pobre, ele só é fértil porque as folhas das árvores caem, se decompõem, as fezes dos animais, os animais morrem, porque senão o solo da floresta amazônica seria muito pobre, formaria ali praticamente um deserto. Então existe um sistema muito importante em que uma coisa depende muito da outra. Olha o caso do peixe-boi. Galera, o peixe-boi é o maior mamífero da região norte do Brasil. Ele é um animal muito bonito e ele chega a pesar mais ou menos 500 quilos. Galera, só que o que acontece, infelizmente, é que existe a pesca com arpão, apesar da pesca do peixe-boi ser proibida no Brasil, tá? Existe lei que proíbe a pesca do peixe-boi. Eles pescam o peixe-boi com arpão, colocam pedaços de madeira nas narinas do peixe-boi para ele morrer asfixiado. Ele morre asfixiado. Porém, pessoal, é proibido, mas infelizmente tem gente que faz de forma ilegal, porque dizem que a carne é saborosa. Olha que absurdo. Você matar um animal ameaçado de extinção, extremamente importante para o ecossistema do lugar, simplesmente para comer a carne, quando você tem outras opções por aí, carne bovina, de frango, suína e etc. Então esse animal aqui é um animal protegido pelas leis brasileiras, mas que infelizmente está ameaçado de extinção. Olha bem para essa atividade aqui. Você já sabe que o ser humano pode interferir na fauna e na flora de uma região, provocando desequilíbrio em todo o bioma. Leia a tirinha abaixo que trata dessa questão. Se você observar bem, tem um macaco equilibrando um coqueiro, que em cima do coqueiro a gente tem um aquário, um pássaro e um felino. Nós temos vários animais e eles estão ali um equilibrando o outro. De repente, vem uma mão, provavelmente essa mão aqui é do ser humano, e retira um elemento do sistema. Lembra que a gente falou que todos os elementos são importantes? Olha o que acontece com o equilíbrio de todos eles, o equilíbrio desaparece. Então essa tirinha está mostrando para a gente como o equilíbrio amazônico é importante. Agora, olha a pergunta. Descreva cada um dos quadrinhos da tirinha. No primeiro quadrinho se vê que todos os seres vivos dependem uns dos outros para manter o equilíbrio. Lembra que todo mundo estava ali se equilibrando? E no segundo, uma mão humana retira um dos elementos. No caso, a árvore, pode-se supor o desmatamento. Olha que interessante. Então, se você retira árvores, você pode prejudicar todo o equilíbrio da floresta. E no terceiro quadrinho, que todos os animais e todos os seres vivos caíram, a gente pode perceber que a retirada de um dos elementos desequilibra todo o bioma. Agora, pessoal, presta atenção porque essa aqui vai ficar por sua conta. Escreva um parágrafo. Olha que você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas para responder. Estamos na página 142 e 143. Explicando o conteúdo da tirinha. Então você vai pegar e vai escrever o que as tirinhas estão tentando explicar. Na verdade, a gente já falou, né? É basicamente sobre o equilíbrio da floresta. Então você vai relacionar o que você aprendeu até agora nessa aula com a tirinha, beleza? Então essa aqui fica por sua conta. Olha a questão C. Se a mão que aparece no segundo quadrinho tivesse retirado o macaco e não a planta, o que aconteceria no fim? Vocês vão perceber que o macaco é o que está equilibrando tudo ali embaixo, né? Então o que poderia acontecer? Olha que interessante, aconteceria o mesmo desequilíbrio,
pois todos os elementos vivos são muito importantes para a manutenção do equilíbrio do bioma. O macaco, por exemplo, come frutas. À medida que se desloca pela floresta, espalha sementes por meio das fezes, auxiliando na reprodução daquele tipo de árvore. Então vocês perceberam que qualquer coisa que eu retiro, se eu retiro a árvore, se eu extermino os animais, se eu mato as aves, etc., a floresta vai perdendo todo esse equilíbrio e vai desaparecendo. Agora, olha que interessante o que está nesse texto aqui. Desmatamento zero. Em outubro de 2015, a ONG, que é uma organização não governamental, Greenpeace, entregou ao Congresso Nacional, com o apoio de 1,4 milhão de assinaturas, o projeto de lei pelo desmatamento zero. Esse projeto de lei visa proibir o corte de árvores nativas do Brasil e a emissão de autorizações para novos desmatamentos. A proposta também estabelece que devam existir exceções para a agricultura familiar por um período de 5 anos, até que sejam implementados programas de assistência técnica e extensão rural compatíveis com o uso sustentável da floresta. A lei não se aplica aos indígenas, aos seringueiros e aos castanheiros. Galera, o Greenpeace é uma ONG internacional, ela não é brasileira, ela atua em vários lugares do mundo a favor do meio ambiente. Galera, é o seguinte, quando o Greenpeace luta pelo desmatamento zero, é importante a gente dizer que esse zero é um zero entre aspas, porque algumas famílias dependem da floresta. Ali embaixo está escrito indígenas, seringueiros e castanheiros. A gente chama essas 3 categorias de homens da floresta. Por que homens da floresta? Porque, galera, tanto os índios como os seringueiros, aqueles que retiram látex, né, das árvores da Amazônia, e os castanheiros, aqueles que coletam as castanhas, eles dependem da floresta para viver. Eles não destroem a floresta. Eles usam aquilo que a floresta oferece. Então eles acabaram ficando de fora. E aí, será que de 2015 para cá tivemos resultado? Galera, infelizmente não. O desmatamento na Amazônia continua grande, apesar de ter diminuído nos últimos anos. Então, o ritmo do desmatamento diminuiu, mas o desmatamento continua. Agora, olha a pergunta. Considerando o que foi estudado até o momento, responda. Qual é a sua opinião sobre o projeto? Justifique sua resposta. Galera, eu vou ajudar vocês a pensar sobre a questão. Opinião é sua, é o que você pensa. Você acha realmente que esse projeto é bom? Pensar no desmatamento zero é bom? Ou não tem necessidade de ter um projeto para não desmatar? É isso que você vai responder na questão. Então pensa sobre isso. Será que ter uma lei que proíbe o desmatamento, ela é importante ou não? Então você vai escrever sobre isso e não esqueça de justificar a resposta, que é descrever o porquê você acha que sim ou porquê você acha que não, combinado? Então, página 143, exercício por sua conta. Agora olha o B. Você concorda com o fato de indígenas, seringueiros e castanheiros não estarem sujeitos à lei que o projeto propõe? Justifique. Galera, lembra que eu falei para vocês? Olha o que ele está falando aqui. O projeto Desmatamento Zero coloca um prazo de carência de 5 anos para a agricultura familiar, porque esse é um tipo de ocupação menos predatório, que desmata áreas pequenas e visa prioritariamente ao sustento da família. A lei não se aplica aos seringueiros, indígenas, castanheiros, porque como são extrativistas, essas populações têm grande interesse em manter a floresta preservada. Elas têm consciência de que, se desmatarem, perdem sua principal fonte de renda e sustento. Então, os castanheiros, os seringueiros, os indígenas, se eles desmatarem a floresta, consequentemente eles não vão ter o que comer e também não vão ter renda, fruta do trabalho. O rio-mar. Galera, ele vai falar aqui pra gente que é o seguinte. Rio-mar. Por que rio-mar? Galera, o rio Amazonas é um rio, conforme eu já falei, que não nasce no Brasil. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no alto das montanhas. E aí ele vem atravessando o Peru. E aí quando ele chega no Brasil, ele se torna Rio Solimões. À medida que ele vai percorrendo o caminho que ele encontra com o Rio Negro, parece até a dupla sertaneja, né? Rio Negro e Solimões, ele se transforma em Rio Amazonas. É isso que ele está falando aqui. Olha aqui o encontro do Rio Negro com os Solimões. Do lado esquerdo nós temos os Solimões e do lado direito nós temos o Rio Negro. O encontro dos rios é chamado de Pororoca, tá, galera? Então aqui é onde dá o início do Rio Amazonas. Para quem não está entendendo a imagem, o Rio Solimões vem de cá e o Rio Negro vem de cá. Então eles estão vindo e se encontrando, certo? Agora, olha a atividade 2. Conheça os tipos de água dos rios da Amazônia. Em tons de preto, branco e vermelho, as águas coloram e embelezam a região amazônica.
Quem vê a floresta amazônica de cima não imagina que aquele imenso tapete verde guarda cores singulares. A região é repleta de encontros de rios de cores diferentes e o tom da água pode definir espécies de peixes e das plantas que vivem ali. Há 3 tipos básicos de rios na Amazônia: os de águas brancas ou barrentas, os de águas negras e os de águas claras. Em 2007, um pesquisador do INPA identificou no noroeste do Amazonas rios de cor avermelhada. Galera, então é o seguinte, nós temos rios de várias cores. Nós temos os de águas brancas ou barrentas. Galera, o barro, na verdade é professor, mas não é branco, é marrom. Galera, é que o barro da região amazônica, ele é clarinho, tá? Ele não é da cor vermelha como o barro da nossa região. Nós temos também os rios de águas negras. Olha a diferença da cor desse rio para a cor desse rio. Esse rio aqui ele é bem mais escuro. Galera, e ele é escuro por causa da matéria orgânica, as folhas das árvores, os galhos e os animais que morrem. Quando eles entram em contato com a água, ao se decompor, eles deixam a água escura. E os rios de águas claras? Galera, os rios de águas claras são aqueles que quando você entra no rio, olhando de cima ele até parece não ser claro, mas quando você entra no rio, você consegue ver seu corpo inteiro com uma água bem cristalina mesmo. Agora, olha o que ele vai pedir para fazer. Essa é uma atividade que a gente vai ajudar vocês, porque ela não é tão fácil de fazer sozinho. Então a gente vai fazer um traço preto sobre as águas negras, um laranja sobre as águas brancas ou barrentas, traço azul sobre águas claras e posteriormente fazer uma legenda. Tá aqui, tá pronto para você. Então você vai receber esses slides aqui e a partir do slide vai facilitar a sua vida para você fazer. Nós temos aqui alguns rios de águas negras, os vermelhos de águas brancas ou barrentas e os da cor azul aqui de cor clara. Então, quando você receber esse mapa aqui prontinho, é só você copiar e resolver na sua apostila, combinado? Ou então você pausa o vídeo aí e faz comigo agora. 2. Considerando o texto da reportagem e o mapa, responda as questões. O texto "Conheça os tipos de água dos rios da Amazônia" informa que os chamados rios de águas brancas nascem em lugares de relevo alto. Explica a relação entre a cor dessas águas e os locais onde os rios nascem. Galera, presta atenção. Os de águas brancas nascem em lugares altos como da cordilheira. Ao descer o relevo íngreme, o rio arranca a terra dos barrancos, a terra e os sedimentos dão coloração barrenta, chamada de branca, as águas. Porque o barro da Amazônia, lembrando, é um barro claro. Então o rio nasce e ele vem carregando o barro com ele. Agora a segunda pergunta, qual é a causa da cor negra das águas dos rios da Amazônia? Os rios negros nascem em locais baixos e planos e carregam poucos sedimentos. Pessoal, sedimento é solo, tá? É terra. As águas são ricas em matéria orgânica. A decomposição desse material dá a coloração escura ao rio. A gente já falou sobre isso agora mesmo. C. Por que alguns rios da Amazônia têm águas de cores claras? Porque elas nascem em locais de relevo pouco acidentado com rochas antigas, carregam poucos sedimentos e têm menor concentração de sais minerais, como magnésio e cálcio. Então os rios de cores claras são os rios que você entra e a água está totalmente transparente. Galera, chegamos na tarefa. Beleza? Boa parte a gente já resolveu aqui, você pode assistir esse vídeo novamente, ou você pode posteriormente ir pausando o vídeo para ir respondendo. Você também vai receber esses slides aqui através do seu professor ou da sua professora, então fique tranquilo se você não der conta de responder alguma coisa ou outra. Olha que interessante o primeiro exercício. Releia o tópico "O clima da região norte", da página 136, então você tem que voltar lá na página 136 para ler e faça os itens A e B. Assinale C para as corretas e I para as incorretas. Galera, eu vou ajudar vocês a fazer o A e o B, que é o que vocês vão reescrever, fica por sua conta. Presta atenção. A região norte é cortada pela linha do Equador. Verdade, verdade. Por isso, recebe intensa insolação durante a maior parte do ano. Verdadeiro. A área onde se situa a floresta amazônica está localizada na zona intertropical. Verdadeiro. Esse é o fator que explica suas altas temperaturas. Correto. A Amazônia concentra 20% de toda a água do planeta. Mentira! A Amazônia concentra 20% da água doce. Então, na hora de corrigir, você vai colocar aqui água doce. Os rios voadores são formados por correntes de ar carregadas de vapor de água. Verdade. Elas penetram pelo litoral e atravessam a Amazônia no sentido leste-oeste. Correto. O clima equatorial caracteriza-se por ser quente e seco? Não! O clima equatorial caracteriza-se por ser quente e úmido. Então a correção
você faz logo abaixo aqui. B. Atualmente há uma grande preocupação com o consumo excessivo de água, uma vez que esta já falta para abastecer a população em várias áreas do Brasil. Responda então qual é a importância da preservação do bioma da floresta amazônica para o abastecimento de água nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Galera, lembra que eu já falei para vocês? A água evapora na Amazônia, os ventos empurram ela contra a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira dos Andes devolve a umidade para a parte central do Brasil. Então, por que é importante, pessoal, para a parte central do Brasil, a Amazônia? Porque a maior parte das chuvas vem da floresta amazônica durante o ano todo. Beleza? Isso aqui fica por sua conta. No mapa abaixo, faça o que se pede. Presta atenção. Ó, eu vou pular as instruções e vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contornar a região norte do Brasil, certo? Você vai ter que contornar a região norte do Brasil. Você vai ter que colocar siglas dos estados, conforme a gente já colocou aqui. Vocês perceberam que eu coloquei duas siglas de cor diferente? É porque, pessoal, o Mato Grosso e o Maranhão, apesar de ter floresta amazônica, não fazem parte da região norte do Brasil, certo? E o que é essa linha vermelha aqui que o professor fez para vocês? Galera, tudo que está dentro da linha vermelha é a área de floresta amazônica. Lembra que lá na aula anterior a gente aprendeu que a floresta amazônica não está só no Brasil? Então é o que ele está mostrando para a gente aqui. Floresta amazônica também fora do Brasil. Então essa é uma atividade para você fazer. Pausa esse vídeo ou use os slides para poder fazer conosco. Assinale a alternativa correta. A floresta amazônica é rica em biodiversidade devido ao clima quente e úmido. Ela se estende pelo território do Brasil e de mais 8 países da América do Sul. Poxa vida, acho que a gente achou a resposta. Pessoal, você vai ler as questões, as alternativas e vai responder. Eu acho que a alternativa A já tem alguma coisa correta. Mas lembra, pessoal, toma sempre cuidado com a A, tá? Se você responder a questão e achar que é a A, leia a B, a C e a D para você poder confirmar, combinado? 3. No mapa da questão anterior, aquele lá do rio, onde tinha o rio Amazonas, e a área ocupada pela floresta amazônica, faça o que se pede. Galera, em que país nasce o rio Amazonas? Já falei para vocês, ele nasce no Peru. Que nome esse rio recebe ao entrar no Brasil? Ele recebe um nome quando ele entra no Brasil, que é o nome de Solimões. Em que local o rio Amazonas vira rio Amazonas? É isso que ele quer saber. Que lugar que ele vira rio Amazonas? Dica, quando ele encontra com o Rio Negro. Onde se localiza sua foz? E cite uma característica importante do rio Amazonas. O que o rio Amazonas tem de importante? Vou dar duas aqui para vocês. Ele é um rio plano e é o rio de maior volume do mundo. Olha o professor dando spoiler aqui das questões. Chegamos ao fim da nossa aula. Galera, é super importante estudar geografia, porque é uma oportunidade de você conhecer outras regiões do Brasil e conhecer o mundo todo sem sair de casa. Acompanhe a aula, assista de novo se for necessário, pergunta para o seu professor, discuta com seus colegas, que com certeza você vai aprender bastante. Então, para a gente não esquecer, páginas 135 a 144, sempre importante fazer uma leitura também. Atividades da página 142 até a 150, lembrando que boa parte a gente já resolveu durante essa aula e alguns exercícios ficaram por sua conta, combinado? Pessoal, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, se tiverem dúvida, não esqueçam de procurar seu professor. Tchau, tchau!